Olá, amiga ou amigo. É bom estar contigo a cada semana para juntos estudarmos lições da Bíblia. Quer através da Rádio Tranquilidade, quer através do canal YouTube ou página Facebook 2 Minutos com Ele. Faz gosto no nosso canal e partilha o link desta lição com os teus amigos ou faz simplesmente partilhar na tua página pessoal e assim estás a ser um disseminador, um portador de luz para os teus amigos também. Ao longo do trimestre passado, nós falámos de diversas vezes sobre o papel do povo de Israel enquanto descendente de Abraão no comunicar as promessas de Deus à humanidade. No entanto, havia uma promessa em especial que eles deviam comunicar: a promessa da salvação para a humanidade caída em pecado. Ao longo destes 3 meses que começam agora, nós iremos explorar essa promessa de Deus à humanidade. A promessa, a aliança eterna de Deus. Um Salvador, a solução para o problema do pecado e as suas consequências. Iremos ver como é que ela funciona, o que está por trás dela e o que acontece quando a aceitamos e o que acontecerá após o seu total cumprimento. Esta é uma promessa de amor, uma promessa de um Deus que ama a humanidade, cada ser humano, independentemente de raça, credo, estatuto social ou qualquer outra diferenciação que nós, seres humanos, sejamos levados a fazer, independentemente da nossa santidade, entre aspas, ou pecaminosidade, independentemente de termos uma relação mais próxima ou mais afastada de Deus. Na lição desta semana, iremos ver porque se faz necessária esta promessa e que promessa foi essa. Iremos começar pelo nosso princípio, enquanto seres humanos criados por Deus no 6º dia da criação. Nesse dia, depois de preparar a terra para receber o ser humano, Deus disse, conforme relatado em Gênesis no capítulo 1, nos versículos 26 e 27, Deus disse ainda: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Que ele tenha poder sobre os peixes do mar e as aves do céu, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre todos os bichos que andam sobre a terra. Deus criou então, diz no versículo 27, Deus criou então o ser humano à sua imagem. Criou como verdadeira imagem de Deus. E este ser humano criado por Deus é o homem e a mulher. O relato bíblico diz que após ter criado o homem e a mulher no 6º dia, Deus olhou para a obra-prima da sua criação e considerou o trabalho desse dia como muito bom. Tudo o que tinha sido criado até ali, por mais belo e majestoso que fosse, por simples ou complicado que fossem os organismos, por mais ou menos úteis que fossem esses organismos criados, eles eram apenas bons. Mas o homem e a mulher, conforme dizem o início dos versos 26 e 27, foram criados à imagem e à semelhança do Deus Criador. Essa foi a única parte da criação que teve algo de semelhante ao próprio Deus. Por isso podemos dizer que o ser humano foi a obra-prima da criação divina. O ser humano tinha sido criado com muitos dos atributos do próprio Deus. Capacidade de comunicar, capacidade de pensar, capacidade de organizar, capacidade de criar. Por isso, Deus é muito claro nas primeiras instruções que dá ao homem. No verso 28 do capítulo 1, ele diz: Deus abençoou-os desta maneira: sejam férteis e cresçam, encham a terra e dominem-na. Dominem sobre os peixes do mar e as aves do céu e sobre todos os animais que andam sobre a terra. Do mesmo modo que Deus domina sobre todo o universo, o homem foi criado e capacitado por Deus para dominar sobre esta pequena parte do universo onde foi colocado. Com esse intuito, Deus mandou passar todos os animais perante o homem para que este lhe desse nomes. Do mesmo modo que todas as coisas tinham sido criadas para que o homem pudesse ter tudo o que necessitava para viver neste planeta, uma demonstração do amor e cuidado de Deus, o homem devia ter o mesmo cuidado e amor para com a criação que estava à sua frente. Infelizmente, hoje
vemos exatamente o contrário. O homem tem para com a natureza tudo menos um gesto de amor. Explora, desbaratando os seus recursos, trata tão mal dela que ela deixa de prover aquilo para que foi destinada, ou quando produz, é com defeito. Como disse antes, Deus criou o homem com muitos dos seus próprios atributos. Capacidade de pensar, capacidade de decidir, de escolher, de tomar decisões. Deus podia ter criado os seres humanos tal como criou os animais, sem esses atributos, e seríamos meros autómatos ou animais domesticados. Mas não foi assim que aconteceu. Deus criou-nos com essas características de semelhança a Ele próprio. Para mostrar ao homem que ele não tinha sido programado por Deus para obedecer cegamente a tudo, ele fornece um teste ao ser humano, informando das consequências das suas escolhas. Ao entregar a criação do homem, Adão e Eva tiveram a oportunidade de ver a capacidade criadora de Deus, por um lado, e por outro, o toque de amor e cuidado em tudo o que ele tinha criado para eles. O sentimento que nasceu entre Adão e Eva, que gerava o prazer que tinham na companhia um do outro, que gerava o prazer da partilha das descobertas que iam fazendo, que gerava a necessidade que sentiam um do outro, tudo isso era o reflexo do amor que Deus tinha por eles. Eles sabiam disso e por isso sabiam que o melhor para eles era fazer a vontade desse Deus de amor. O mesmo acontece com os seres humanos, quando têm uma relação consistente com Deus. Eles têm prazer no convívio com outros seres humanos, prazer na partilha, prazer na descoberta. Eu não consigo conceber uma relação com Deus que gera ódios, perseguição, intolerância, morte. Isso é qualquer outra coisa, mas não uma relação com um Deus de amor, um Deus perdoador, um Deus que quer o melhor para cada um dos seus filhos. Para lembrar o homem de quem ele era e quem Deus era, colocou então um teste ao homem na forma de uma árvore, cujo fruto o homem podia escolher comer ou não comer, e estando sujeito às consequências de ambas as decisões. No capítulo 2 de Gênesis, nos versos 16 e 17, nós lemos: E deu-lhe esta ordem: Podes comer do fruto de qualquer árvore, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois no verso 17: Deste não podes comer de maneira nenhuma. No dia em que dele comerdes, ficas condenado a morrer. A lição tem um pensamento muito interessante sobre a nossa relação de obediência a Deus ou não. E diz assim: no final, a nossa relação com Deus só pode ser efetiva e duradoura se escolhermos livremente aceitar a sua vontade. Rejeitar a sua vontade é em essência, reclamar a nossa independência dele. Isso indica que nós acreditamos que não necessitamos dele. Esta é uma escolha que resulta no conhecimento do mal, e o mal leva à alienação, à solidão, à frustração e à morte. Nós, em certa medida, todos os dias temos à nossa frente árvores do conhecimento do bem e do mal. Seja nas palavras menos suaves que dizemos ou não, seja nos alimentos bons ou não que escolhemos comer, seja no que escolhemos ver, no que escolhemos ler ou ouvir, seja nas páginas web onde navegamos, etc, etc. Sabemos as consequências de dizer ou não, sabemos as consequências de comer ou não, ver ou não, ouvir ou não, etc. Nós, tal como Adão e Eva, temos o poder da escolha. Temos liberdade de escolha. Podemos escolher o que nos dá vida e vida em abundância, como disse Jesus, ou o que nos leva à morte. Infelizmente, Adão e Eva fizeram a pior escolha. Deixaram-se levar pela tentação e escolheram desobedecer. Escolheram fazer a sua própria vontade ao invés da vontade daquele que os criara e que sabia o que era melhor para eles. E de que forma, e de uma forma enfática, os tinha advertido das consequências. O primeiro resultado disso foi a vergonha e o medo, tendo-se seguido a quebra do relacionamento pessoal que havia até então entre Deus e o homem. Mas, mesmo assim, o Senhor não abandonou imediatamente Adão e Eva.
continua a cuidar deles, provendo-lhe roupas e dando-lhe um sinal de esperança. Deus como que continua a fazer isso hoje. Foi atrás deles, foi à procura deles por entre a folhagem das árvores onde eles se tinham escondido. Chama por eles e faz-lhe uma promessa de esperança. Essa promessa vem no capítulo 3 e no verso 15 e diz assim: farei com que tu e a mulher sejam inimigas, bem como a tua descendência e a descendência dela. A descendência da mulher há de esmagar-te a cabeça, mas tu procurarás esmagar-lhe o calcanhar. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores do século XIX, escreveu assim: havia, acho eu, diz ele, um sermão evangélico naquelas 3 palavras divinas ao penetrarem elas nas partes densas da folhagem e ao alcançarem os ouvidos doridos dos fugitivos. Adão, onde estás? O teu Deus não está disposto a perder-te. Ele avançou para te buscar, tal como ele pretende muito em breve avançar na pessoa do seu filho. Não apenas para buscar, mas também para salvar aquilo que agora está perdido. Bonito, não é? A esperança que Deus lhe dava era de que aquele que os tinha levado a pecar, aquele que depois de os enganar, os iria abandonar e fazer da sua existência uma existência cheia de medo, cheia de tristeza, de esforço, de incompreensão. Esse, um dia, teria a sua cabeça esmagada e todas as coisas seriam restauradas ao seu estado original. A esperança que lhes é deixada por Deus é que um descendente da mulher viria um dia para destruir de forma definitiva aquele que tinha sido o originador do pecado e do sofrimento. Sim, amigo, sim, amiga. Como diz o sumário da lição, Deus criou-nos à sua própria imagem para que pudesse existir um companheirismo afetuoso entre Ele e nós. Embora a entrada do pecado tenha despedaçado a união original, Deus procura restaurar esta relação através do plano da redenção. Sendo nós criaturas dependentes, a vida assume o seu verdadeiro sentido e a sua verdadeira clareza apenas quando entramos em união com o nosso Criador. É essa a promessa que desse plano da salvação que nós iremos ver ao longo das próximas 12 semanas. Um plano premiado de amor e compaixão por cada ser humano. E, como não podia deixar de ser, a semana que vem nós iremos começar a aprender este plano. No meu tempo de criança, quando eu andava na escola, existia um livrinho que se chamava A Cartilha Maternal, de João de Deus. E assim a lição da semana que vem fala-nos da Cartilha da Aliança. Ou seja, como é que nós vamos aprender, começar a compreender esta aliança. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pelo amor, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque cuidas de cada ser humano do mesmo modo, com o mesmo carinho com que tu cuidaste de Adão e Eva quando eles saíram das tuas mãos. Obrigado porque continuas a preocupar conosco, apesar da nossa pecaminosidade, apesar de sermos pessoas falhas. E obrigado por este plano da salvação, pelo amor que o teu Filho Jesus teve por cada um de nós vindo a esta terra. Ajuda-nos a compreender cada dia melhor esse amor, a pô-lo em prática e a levá-lo aos outros também. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço e a semana que vem encontramos-nos novamente para continuarmos a estudar sobre esta maravilhosa promessa de Deus.